Muito bom dia a todos, pessoal. Muito bom dia, Infomoney. Hoje, sexta-feira, a gente está iniciando aí mais um Bom Dia Mercado, nesse dia 27. Eu sou Danilo Zanini, sou analista técnico da XP Investimentos. Estou aqui no lugar do André Moraes hoje, que ele retorna na sua atividade normal a partir da semana que vem. Quem quiser acompanhá-lo, ele estará ao vivo na sala principal da XP, da Arena do Investidor, lá já fazendo a abertura de mercado. Espero que a transmissão esteja tudo ok, o áudio e o vídeo com vocês, e eu vou comentar aí sobre os principais pontos, as principais informações que a gente tem para o dia de hoje. Lembrando que a gente tem uma agenda um pouco fraca, feriado ainda continua ainda o pós-feriado dos Estados Unidos, na qual tende o volume a ser um pouquinho menor. Vamos lá, e eu vou comentar também sobre alguns ativos que chamam a nossa atenção e eu vou passar aqui para vocês a minha visão nos ativos que vocês tenham interesse. Então, muito bom dia a todos, tenham todos um excelente dia, uma ótima sexta-feira e bom pregão. Deixa eu dar uma olhada aqui como que o índice futuro está trabalhando nesse momento, tanto o índice quanto do dólar. Índice futuro trabalhando aí com queda de 1%. Menos 360 pontos, e o dólar futuro uma altinha de 0,40%. Ontem nós tivemos aí um dia... pode pôr aqui, hein, por favor? Ontem nós tivemos um dia bem neutro, tá? Um mercado sem grande volatilidade, devido ao feriado de ação de graça nos Estados Unidos, tá certo? E o volume foi bem pequeno, a bolsa levemente no campo positivo. E hoje a gente tende a continuar com esse movimento. Vamos lá falar sobre os principais pontos da agenda do dia de hoje, tá certo? Então, agenda doméstica. Agora, às 8 horas da manhã, a gente teve o resultado de novembro do IGPM. E também temos às 10h30 da manhã um dado para sair aqui no Brasil, que é a nota de crédito do Banco Central relativa ao mês de outubro, tá bom? Lembrando que a gente também, esses dias aí, tivemos o fato ocorrido em Mariana, com a empresa Samargo, tá? A empresa do grupo da BHP, uma das maiores empresas de minério, também em parceria com a Vale, tivemos uma tragédia lá em Mariana, e hoje o presidente da Vale, o Murilo Ferreira, ele vai conceder uma entrevista coletiva às 11 horas da manhã, tá certo? No exterior, o mercado dos Estados Unidos fechando mais cedo, lembrando que ontem nós tivemos feriado, e ainda devido ao feriado eles não irão divulgar dados econômicos no dia de hoje. E a bolsa vai funcionar? Sim, vai funcionar, entretanto com um horário reduzido. A bolsa de Nova York, a NYSE, e também o mercado de ações da Nasdaq, tá? Eles vão encerrar suas operações às 4 horas da tarde, horário de Brasília, tá certo? Mercado de títulos do Tesouro funciona até às 5 horas. Tá? E um dado econômico que vai sair ao redor do mundo é um dado na Alemanha, que é o índice GfK de confiança do consumidor, referente ao mês de dezembro, agora às 10 horas da manhã. Então hoje também deixa eu só confirmar aqui os dados, que segundo o Levi, o governo tem que cortar os gastos ainda até o final do ano, referente ao fechamento de contas do ano de 2015, tá certo? Em entrevista eles falaram que eles têm esse prazo ainda para votar. Então vamos lá, comissão atrasa relatório e divulga o ajuste, tá bom? Então a previsão de votar o relatório da Receita de 2016 ainda esse ano. Deixa eu só confirmar aqui. Parece que é o André que está online. Só um minuto, pessoal. Estou confirmando a transmissão. Não, tá ok. Tá ok. Então vamos lá, deixa eu continuar aqui. Os mercados mundiais estão trabalhando levemente no campo negativo, tá? Destaque nas bolsas chinesa, elas estão despencando, tá certo? As principais bolsas estão fechando no campo negativo. A bolsa de Xangai 5,48 de queda. Temos aqui, pessoal, que duas grandes corretoras locais estão sob investigação
de supostas irregularidades e novos indícios de fraco desempenho do setor industrial na China contribuem com que as bolsas trabalhem no campo negativo. Lucro industrial da China tem queda anual de 4,6% no mês de outubro. E o petróleo trabalhando em queda na casa de 1,5%, tanto o WTI quanto o Brent estão trabalhando em queda. Então essas aqui são as principais informações que a gente tem para o dia de hoje. Então atentos, ontem o volume foi bem menor, acredito que hoje podemos ter um pouco mais de volatilidade. Então vamos ficar atentos aí à abertura do mercado brasileiro de ações às 10 horas da manhã e também atentos ao 12:30, que é o horário de Brasília, na qual a Bolsa Americana abre e vai até às 14 horas, tá certo? Então esse eu acho que seria um ponto para a gente ter um pouco de atenção e acredito que onde o mercado possa dar alguma oportunidade para quem faz trades ou principalmente day trade tentar se posicionar no papel. Então eu vou começar a anotar os pedidos de vocês, os papéis que vocês tenham interesse, que a gente acompanha. Por gentileza, quem quiser que eu olhe algum papel, escrevam aqui no chat para a gente poder acompanhar. Tem alguns papéis que me chamam a atenção que eu gostaria de comentar com vocês. Itaú, tá? Itube 4, comentar também sobre as ações da Vale 5. Milionário comprou Vale 5, vamos comentar sobre Vale. Deixa eu anotar alguns outros papéis enquanto vocês estão anotando. Uzi Minas, beleza, anotei também Lojas Americanas, tá? Marlboro, ainda não. Ainda estamos em período de silêncio em Petrobras. Nós não podemos emitir ainda nenhum comentário, tá bom? Vou comentar aqui também Sula 11. CSN, preço de venda, CSNA, vou anotar para uma venda. Bom dia, EPM, GGBR. GGBR é um papel importante. Tá? E Elet? Vamos pronto. Elet 3 é um papel que eu estou monitorando. E agora a gente... pessoal, tem ontem um destaque, tá? Muitas pessoas aí comentaram sobre o setor de educação. Ontem o governo repassou, tá, uma quantidade menor do FIES do que o combinado para as instituições de ensino, tá certo? Então agora no mês de novembro eles repassaram 80% do valor, tá certo? 80% do valor que eles deveriam encaminhar para essas universidades, ou melhor, para essas instituições. E agora em dezembro eles já mencionaram que vão repassar apenas 60% do valor devido para as empresas do setor de educação. Então ontem as ações da Estácio e também da Croton pesaram bastante. Tá bom? Então vamos lá, anotei alguns papéis aqui, a gente tem alguns minutos. Vou comentar aqui então. Primeiramente, Ibovespa, tá? Vou colocar o gráfico na tela aqui para vocês. O gráfico do Ibovespa segue ainda com uma sinalização de indefinição. Temos uma movimentação lateralizada aqui, tá? Na qual o mercado trabalha entre essa região de 49.000/44 mil pontos. É uma sinalização de um retângulo que o mercado trabalha. Percebam que ele cruza acima e abaixo a minha média de 21 várias vezes, significando aí que ele tem um espaço neutro e um espaço menor para ter direcionamento como ele tinha anteriormente, tá? Eu fico ainda de olho no rompimento desses 49, perceba que ele está consolidando acima da última consolidação e vamos ver se ele tem espaço para romper esse patamar de preço, tá certo? Itaú, ontem é um papel que acabei abrindo uma operação de compra para swing trade com risco um pouco maior, tá? Devido ao volume baixo. Então Itaú é um papel que me chama a atenção devido a esse movimento positivo. Para quem acompanha, eu tenho aqui, passando por esse ponto, uma média de 21 períodos, tá? E ontem ele estava tentando fazer um arame, até que configurou um arame, a confirmação seria na superação da máxima de hoje. Mas é um papel que chama muita atenção, tá? Para esse papel voltar
a testar esse topo anterior. A gente está falando aqui de uma variação de 4,5% a 5%. Então, ficar atentos em como vai performar esse ativo. Há uma possibilidade sim de um possível repiquezinho, tá certo? A gente abriu uma operação de compra ontem com risco um pouco maior e o stop abaixo desse fundo anterior. Vale 5 que não para de cair. Vale 5 é um papel que testa uma região de suporte importante, tá? Eu ficaria de olho nesse papel. 11,60 é um suporte importante que vem sendo testado. Um fundo foi feito aqui em agosto desse ano e agora ele testa novamente esse mesmo patamar, tá? Se superar essa região de R$ 12, 12,10, é uma possibilidade do papel tentar ter algum repique em busca desse próximo nível de resistência, na casa de 12,80, 12,90 devido a um fundo anterior e também a minha média de 21 períodos. Posso colocar aqui um gráfico de 15 minutos para a gente tentar fazer algum trade nela, tá? Perceba que o papel está bem consolidado. Eu ficaria de olho aqui em Vale, a superação de 11,88 para trabalhar a compra, ou se ela começar a trabalhar abaixo desses 11,65, 11,67 para eu começar a pensar em vendas, tá? O ideal a venda seria somente abaixo de 11,55, tá? Eu já vejo uma compra aqui no papel, a superação de 11,88, que dá para tentar buscar aqui R$ 12. LAME 4, Lojas Americanas. Lojas Americanas é um papel que nós seguimos monitorando bem de perto, tá? O ativo tem uma tendência de alta mais clara. Perceba que ele fez uma movimentação positiva nesse último período, que foi esse movimento, tá? Eu poderia pensar em trabalhar um canalzinho de alta nesse papel e perceber que ele passa por um teste de uma resistência, tá certo? Melhor, ele rompe a resistência e passa por um teste da resistência rompida como um suporte, um pullback. Eu ficaria atentos aqui à superação, algum candle acima desse patamar de preço, tá? Acima desses R$ 19, seria um ponto para se trabalhar. Comprado, tá? É um papel interessante para eu me pensar em montar uma posição compradora, tá certo? Uzi Minas. Uzi Minas é um ativo com uma fortíssima tendência de baixa, tá? O mercado querendo fazer um novo fundo, uma consolidação em cima de um fundo. Eu posso desenhar aqui uma região de 2 e... Tá? Perdeu a região aqui de 2,46, tá certo? 2,40. Se perder essa região de 2,47, é uma sinalização em que abre espaço para continuidade direcional da queda de Uzi Minas, tá? Percebam que o mercado está abaixo da minha média de 21 períodos, tá? E ao contrário da Vale, olha aqui, pessoal, a média de 21 períodos, ela está próxima aos preços. Ela está querendo pressionar os preços para baixo desse suporte. Se eu for olhar a Vale, para eu pensar em queda em Vale, eu gostaria de ver os preços próximo a essa média de 21 períodos, tá? Próximo à média de 21 períodos. Não é o caso em Uzi Minas, então é um papel que eu vou ficar de olho em 2 pontos. Se perder 2,47, ele abre espaço para retomar o seu movimento de queda, tá? Ou tentativa de um repique dentro de uma tendência de baixa na superação de R$3, tá? Então, superando aqui, ele pode tentar fazer um pivôzinho de alta para tentar buscar o gap que está em aberto em 3,60, ok? Então, mas é um papel que a gente deve ficar bastante atento se perder 2,47, certo? Uzi Minas, mais alguns papéis aqui, Sula 11. Sula 11 é um papel que no semanal está tentando montar aqui um candle de reversão. Vou ficar de olho se ele perder a mínima da semana em 21,80. Então, atentos para quem está comprado no papel, já sobe a 4ª semana consecutiva, ele está mostrando aqui uma possível exaustão desse movimento, tá? Perdendo a mínima aqui
da semana ele pode abrir um processo de correção. Então atento para quem está comprado no papel, apesar da tendência ser de alta, tá? Mas esse último movimento aqui de alta está bem direcional, há espaço para um repiquezinho, ou até mesmo uma correção até essa, no gráfico diário, tá? Na casa de 21,40. Então não entrega porque o semanal está tentando mostrar uma exaustão desse movimento. CSNA 3. CSNA é um papel interessante na qual ele rompe uma região de resistência importante em 5,38, tá? Rompeu esse patamar de resistência em 5,38, tá? Acredito que o mercado tem espaço para tentar buscar o próximo nível de resistência, que seria esse topo aqui em cima, tá? Tem essa sinalização para ele tentar fazer o teste, tá certo? Então, assim, tem espaço aqui sim para um teste do próximo nível de resistência, tá bom? É um viés de alta um pouco mais curto, a gente tem aqui o rompimento de uma região de um triângulo simétrico, tá? Na qual eu posso projetar aqui uma movimentação de projeção de Fibo, aqui ó. Então, primeiro ponto da projeção de Fibo em 6,26 sendo testado, o rompimento leva aqui a 6,55, 6,85, depois 7,80 para tentar buscar a região de R$9 aqui em cima, tá? Mas é uma sinalização na qual o mercado sugere uma possível movimentação, sim, positiva. GGBR4. Espera aí. O GBR4 passa por um período de uma certa indefinição, tá? Na qual o mercado testa uma região de suporte. Perceba que temos um fundo, outro fundo, e o mercado passa por uma sinalização de indefinição no momento, tá? Acredito que ele vai ter uma sinalização clara se superar esse 6,80, tá? Superando esse patamar de 6,80 barra R$7 é uma sinalização que ele tenta reverter esse movimento de baixa, saindo desse cenário de indefinição e busca o próximo nível de resistência. Como a gente pode definir? Pegando aqui as projeções de Fibonacci entre esse fundo, colocar a partir do rompimento aqui desse topo, tá? E a gente vai perceber que o rompimento aqui de 6,80 barra R$7 pode levar o papel nessa região de 9,15. Se eu traçar uma retração agora de Fibo desse último movimento de queda, tá? Eu vou perceber que o mercado tem um alvo aqui que coincide tanto pela projeção de Fibo quanto pela retração em 8,25, tá certo? Então atentos à superação de R$7, a gente tem espaço para andar 1,20, 1,30, tá certo? Vamos dar mais uma olhada em outro papel. Esse é um papel que me chama muita atenção, tá? ELET3 é um ativo que trabalha aqui já com viés de alta acima da minha média de 21 períodos. Rompe aqui uma região importante de resistência, tá? Perceba que ele faz aqui alguns fundos ascendentes em cima do mesmo nível, tá? Topo, tá? Ele sobe, passa por um período de correção e agora está tentando segurar na média de 21 períodos. Eu vou anotar esse patamar aqui de resistência em 6,36, 6,38 por uma possível compra do papel, porque ele está tentando desenhar um mastro, uma bandeira, mas a bandeira está ficando um pouco longa aqui. Eu vou ficar de olho sim em algum candle que venha a ter um fechamento desse, certo? Rompendo esse patamar aqui, ele abre espaço de... Patamar qual, Danilo? 6,40, tá? Se ele tiver algum fechamento acima, eu vou trabalhar comprado no papel para tentar buscar aqui R$7,15
15 centavos. Então 6,40 eu vejo que ele pode ter um upside aqui até esse primeiro patamar em 7,15 e reverter nesse movimento de baixa, saindo desse período de indefinição e entrando no viés de alta. Superando aí 7,15, o próximo ponto de parada dele ficaria aqui em cima na casa de R$ 9,00, que são esses topos anteriores. Deixa eu só ver aqui. No semanal. O semanal ele passa por um período de indefinição um pouco mais claro. Deixa eu olhar aqui agora Kroton, lembrando que o setor educacional ontem foi bem prejudicado, caiu bem forte ontem. Kroton fechou com queda de 8,57%. O ativo perde uma região de suporte. Era um outro papel que é o gráfico bem parecido com a Eletrobras, tá? Esse é um ativo que eu, sim, estava monitorando um trade na compra, no rompimento desse patamar aqui, um fechamento acima de 11. Ele só chegou a violar, ele não confirmou o rompimento, tá? Então aqui, pessoal, eu queria um fechamento acima desse patamar de preços, tá? E ele não fechou, e ele voltou numa direção contrária devido à notícia do FIES, que o governo está passando menos pelo FIES, tá? Então o mercado pesou. Então agora ele trabalha abaixo da minha média de 21 e está querendo perder essa região de suporte. Eu vejo que é uma barra de força bem interessante. Eu vou ficar de olho se Kroton começar a trabalhar abaixo de 6,46, tá? Perdendo esse patamar aqui, ele abre espaço para fazer uma sinalização parecida com esse movimento. Ele cai, passa por um período de correção. Perceba aqui, eu tenho a minha média de 21 passando por aqui, tá, pessoal? E posteriormente ele pode fazer um pivô de baixo um pouco mais longo e quebrar esse viés de alta, tá? Então, para quem está comprado, por enquanto, é um ponto para tentar se segurar nessa região de 9,50, 9,40, porque se ele perder, lembrando que é 1, 2, 3, 4, é o quinto pregão consecutivo de queda do papel, ok? Então, atentos a esse ativo. E a gente vai dar mais uma olhada em um outro ativo para a gente passar alguns recados para vocês em Natura, tá? Natura é um papel um pouco delicado, na minha opinião, tá? Apesar de ele ter um viés de alta um pouquinho mais longo. Eu tenho aqui uma sinalização gráfica parecida com uma figura gráfica. Um ombro, um ombro, uma cabeça e aqui um outro ombro invertido, na qual sinaliza uma figura de reversão, tá? A gente tem aqui a linha de pescoço que ela foi rompida com uma barra, foi rompida aqui com uma barra ampla, tá? E ele passou, voltou nessa resistência que foi rompida, faz um pullback nessa linha de pescoço, tá? Uma antiga região de resistência, tocou uma, duas, vários dias se segurou por aqui e agora ele volta para testar como suporte. Eu vejo que o ativo tem espaço para subir? Sim, somente se ele trabalhar acima da região de R$ 25,70. Aí na qual ele vai confirmar que os fundos estão ascendentes e ele confirma esse rompimento de resistência. Tá certo? Então esse daqui seria o principal ponto. Se não, ele abre espaço para fazer aqui uma sinalização de queda, na qual a gente teria aqui um pivô de baixa. Tá certo? Então vou ficar atentos a esse patamar aqui de preço. Se for rompido 25,70, eu vejo sim que é uma sinalização positiva. Entretanto, o fechamento, perda da mínima de ontem abaixo de R$ 23,00, pode levar o mercado a buscar aqui a região de 22. Lembrando que a média de 21 está passando por esse movimento. Tá certo? Então essas foram as principais informações que eu gostaria de ter passado para você. Foram as principais informações que eu gostaria de ter passado para vocês. E eu vou dar uma olhada aqui, pessoal, e mostrar algumas informações que eu acho que são interessantes para vocês, tá certo? A gente tem aí o feriado nos Estados Unidos. Ontem o mercado refletiu negativamente na abertura. E a gente tem um Black Friday lá.
e também aqui na XP Educação, tá certo? A gente tem várias ofertas que estão em curso aqui na XP Educação. Vou mostrar o site para vocês. Põe o site aqui, por favor, Sala. Então, pessoal, você só preenchendo esses dados, você já tem 10% de desconto. Eu tenho aqui várias informações, vários cursos que estão em desconto. Então, fiquem atentos aqui para quem quiser acompanhar. Se vocês clicarem aqui, ó, Black Week, tá? São cursos que estão oferecendo para vocês 50% de desconto. Então entrem aqui sem compromisso, venham dar uma olhada em alguns cursos que já estão disponíveis aqui no site da XP Educação, tá certo? Continuando aqui no nosso cenário, deixa eu só ver uma coisa aqui, pessoal. Daqui um pouquinho a gente vai ter o Celson Plácido falando com vocês sobre o cenário macroeconômico, tá certo? Falando com vocês sobre o cenário macroeconômico, juntamente com o Gustavo Cruz, eles vão dar o panorama aí das principais informações corporativas, o que a gente tem para o dia de hoje, tá certo? Com isso eu agradeço a presença de vocês, agradeço mais uma vez aqui a oportunidade de fazer a abertura com vocês nesse mercado. E mais uma vez, pessoal, reforçando, cautela no mercado no dia de hoje. Ontem a liquidez já foi muito reduzida, então quem for entrar em trades, quem for fazer algum tipo de operação, entre com capital reduzido, tentem buscar alvos menores, tá? Ontem, principalmente, a gente trabalhou muito dólar, tá? Ontem o dólar teve oscilações de 10 pontos, tá? Ficou trabalhando entre 60, 70, 60, 70. Depois ele perdeu 60, ficou trabalhando entre 60 e 50. E depois ele voltou ali para a região dos 50, só no finalzinho do pregão que bateram bastante nele, na casa de 48, por causa que ficou abaixo do ajuste, que foi em 55. Então assim, para vocês terem ideia, a oscilação estava em somente 10 pontos, então não adianta a gente tentar entrar em trade para tentar buscar 15, 20 pontos, o mercado não está proporcionando isso para a gente, tá certo? Obrigado pela presença. Eu, Alisson Trader, Kleber Rocha e André Moraes, nós estamos ao vivo lá na Arena do Investidor, nas nossas salas, tanto de formação do investidor, quanto de análise técnica e quanto 2 salas somente de tape reading, tá certo? Aqui fica o meu agradecimento pela presença de vocês e nos vemos aí ao longo do pregão e até semana que vem. Até mais, pessoal!